Cria cenário que não existe. Fala, depois, amanhã eu vou. Por que não foi ontem? Por que já não fez? Depois que eu comecei a despertar minha consciência, minha mentalidade, todas essas coisas, eu percebi que a coisa que mais atrapalha as pessoas é um negócio que não existe. O que atrapalha as pessoas é algo que não existe. E aquilo que não existe tem atrapalhado toda a energia que a pessoa carrega. E aquilo que ela cria não existindo, no mínimo 85% das coisas que ela fica loucubrando não vai dar em absolutamente nada. Eu estou falando do medo. Não tem como você crescer nem 1 ano, nem dobrar isso, nem 3, nem 10, nem nada com medo. O medo, ele é o agente que destrói toda a prosperidade. Então você vai falar assim, o medo destrói a prosperidade. Uma pessoa com medo deixa de estudar, uma pessoa com medo deixa de plantar, porque pensa o medo, eu vou plantar, vou perder tudo, não vai chover. Engraçado, pode até não chover, mas uma pessoa que não tem medo fala, vamos atrás de alguém que tem uma lavoura no lugar que não tem chuva. A pessoa, ao invés de não plantar com medo, ela vai atrás da solução, escava, tira a água da onde? Do solo. Isso é muito louco, só que a pessoa com medo, ela não consegue ver soluções. A pessoa com medo, ela coloca na cabeça dela que não vai funcionar, e eu tenho certeza que não vai. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que uma pessoa medrosa não vai conseguir. Não tem como conseguir. Porque o medo, ele tem um problema, um dispositivo metafísico, que chama-se fé negativa. Eu consigo atrair aquilo que tenho medo, só que não produz nenhum processo de prosperidade, pelo contrário, é de autodestruição. Fala com a sua boquinha assim, o medo é autodestrutivo. Agora vamos chegar numa conclusão, se o medo não existe, como é que ele destrói uma pessoa? Presta atenção nisso aqui, que vai destravar no cabum. O medo não existe, mas ele destrói uma pessoa, porque elimina dia após dia a possibilidade dessa pessoa crescer, prosperar, multiplicar, acessar lugares, experiência, ela vai destruindo dia após dia. Quando passa 10 anos, ela perdeu uma década de prosperidade. Só que o problema não é só você perder sua década de prosperidade. Pensa nos seus filhos, pensa nas pessoas em volta de você, pensa no seu cônjuge, pensa nos colaboradores. Que colaborador? Eu nem tenho empresa. Pois é, o medo não deixou você ter uma empresa. Ah, e você tinha que ter 100 pessoas trabalhando para você. Deus me livre. Quem falou aí não foi você, foi o medo que manda em você. Algo que nem existe está destruindo você e essas pessoas, inclusive. O fato de não ter emprego sendo gerado por você tem matado gente. Tem gente que escolheu o mundo do crime agora porque você é uma pessoa covarde com esse medo que nem existe. O que eu tenho a ver com essa pessoa? Aí está o detalhe. Se ninguém tem nada a ver, era só tirar os poderosos, as empresas, as gerações de emprego e ir para um lugar e cuidar só de uma rendinha, não precisa ficar produzindo nada. Tira todas as ofertas de emprego, você vai ver o que você tem a ver. Você tem que entender o seguinte, o medo é tão tenebroso que tem gente que está na cadeia agora por um medo seu, você nem sabe que o medo era seu. E o fato de você não ter prosperado, essa pessoa não avançou, e ela por não ter oportunidade, porque ninguém aqui que sente no coração que tem que ensinar, não ensinou, a pessoa pegou um caminho desse. Agora vamos pensar as pessoas que já não tem mais volta. Pensa quantas pessoas suicidaram porque você tem medo de falar. Não, essa conta não vem para mim não. Vai ter um dia que você vai chegar diante do Rei da Glória, você vai ouvir tudo o que é da sua conta. Por que seu filho não vive coisas extraordinárias? Porque você morre de medo de uma vida extraordinária. Aí você fala, não, mas eu tenho medo é dele passar fome. Daqui uns dias, na hora que ele descobrir um método de você prosperar e sair desse medo que você criou na sua cabeça, ele vai olhar para você com tanta compaixão. E em nome do nada você criou uma situação que não mudou absolutamente nada a vida de ninguém que você ama. O que o medo produz então? O medo é uma ilusão, não existe, mas destrói mesmo não existindo, porque você dá a oportunidade para ele governar a sua vida. Uma ilusão que destrói a realidade. Vocês estão assistindo aí? Escreve assim, ó, o medo é uma ilusão que destrói a realidade. Tem o medo biológico, tem o medo emocional. O que é o medo biológico? Morte. Todo medo que você acha que você tem, ele é inválido. A única coisa que você tem medo biológico é de morrer. O que seu cérebro faz? Se ele percebe que você fica muito tempo no sol, ele já descarrega tudo e fala, ó, você vai morrer com insolação. Você para de beber água, vai morrer desidratado. Ele vai atrás disso. Aí o que acontece? Quando você começa a ter seus traumas, esses medos ficam robustos. Eu ainda estou falando de uma coisa que não existe, mas é uma frequência. Porque você deixa de governar, deixa de fazer, esse medo começa a invadir sua corrente sanguínea. Esse medo fica criando história que não existe, ilusões. E acontece algo poderoso.
você não prospera. Qual que é a diferença de um ser humano que prospera para um que não prospera? Software, mentalidade. Marcelo, não é assim não, nós temos uma dívida eterna, nós somos um povo de escravatura, não sei o quê. Eu entendo tudo isso que passou, mas deixa eu te falar uma coisa, acorda. Eu vi um estudo que mostra que uma pessoa para sair da extrema pobreza, para ir para a riqueza, leva 8 gerações. Por que tem pessoas que dentro de uma metade de uma geração saem desse lugar e explode? Ninguém deu oportunidade. Espera aí que eu vou te dar as oportunidades para você. Você não vai ganhar essas oportunidades, você tem que construir oportunidades. Então fala assim, ó, a partir de hoje, fala assim, ó, a partir da virada, eu construo as oportunidades. Tá bom, se eu falasse agora que tem um cargo de 100 mil reais para você trabalhar para mim, só que você precisa ter certas coisas, você precisa ter sido executivo de uma empresa com mais de 100 mil funcionários, você precisa de ser alguém que entende de digital, de inteligência artificial, todas essas coisas, inteligência emocional, gestão de alto nível, você precisa ser alguém reinante, precisa ter a visão do reino, porque senão você não trabalha comigo de jeito nenhum, você precisa só de coisas básicas dessas. Alguém fala, poxa, eu queria tanto trabalhar para você, eu aceitaria menos, mas eu não te aceitaria por menos que isso. E aí que está o detalhe, você até topa trabalhar por menos para fazer uma coisa ou até trabalhar dobrado, mas a falta de situações e ter passado por isso e criado essas oportunidades desqualifica você de fazer isso. Por que Deus ele não te abençoa tanto como você imagina? Aqui está o detalhe, todas as entregas do reino estão paradas na porta da sua casa, você que não tem habilitação para pegar. Você é igual um filho meu lá em casa, que é doidinho para pegar um carro que eu dei, eu falei, tira a carteira para ficar com ele. Esses dias a gente vendeu o Fusca do Miguel, 5 anos de idade. Liguei para ele, o cara estava, não, eu vou comprar o Fusca. Fiz um feirão lá, pus 60 carros para vender, carreta, caminhão, trator. Aí eu liguei para ele, eu pensei, nossa, o Miguel vai brigar, porque esse Fusca é dele. Filho, o cara quer pagar a hora aqui no Fusca, o que você acha? Ele olhou para mim, depois você me dá o dinheiro. Falou. Falei, mano, eu ia criar um terror aqui agora, quem treinou esse cara? Lembrei que fui eu. Esses caras não têm apego, zero de apego. Ou seja, acorde, você vai anotar um negócio aí, gente apegada é gente medrosa. Gente apegada constrói medos que não existem, mas a pessoa é tão apegada que ela tem medo de tudo. O apego produz medo. Eu vou te dar uma aula de medo que você nunca pegou. Você quer uma aula profunda para você falar assim, acabou hoje, quer ou não? Sim. Então tá bom. Uma pessoa medrosa anda com o bolso carregado de medo, são sementes. O que ela faz? Como ela não planta, não faz nada, ela precisa pegar essas sementes e lançar na vida de alguém. Ela olha para você, você não está produzindo, por que eu não pego essa semente aqui? E taca a semente em você. Aí planta, não sei explicar porquê, mas árvore frutífera não pega de qualquer jeito. Mas a do medo pega. A do medo pega no asfalto, a do medo pendura no muro, a do medo pega no telhado, a do medo pega em tudo. É igual capim, capim nasce em rachadura, sim ou não? Nasce no asfalto, eu acho isso formidável. A teoria do medo, então presta atenção. Medo é fé negativa, medo é atrativo, o medo destrói qualquer ser humano, ele deixa ser imagem e semelhança do Criador, porque ele não entendeu o que está escrito. Está escrito assim, ó, o verdadeiro amor lança fora todo... Ah, mas peraí, eu não estou entendendo nada, eu vou para a igreja, tem 20 anos, 30 anos, eu já conheço essa passagem. É mesmo? Vai chegar um dia que você vai chegar diante do Rei da Glória e falar, Jesus, curei do seu nome, se você demanda o seu nome, fiz isso do seu nome. Aí Jesus fala assim para você, eu não te conheço, aparta-te de mim. Eu já tive crise com isso aí, porque eu pensei, será que Jesus ele vai fazer de conta que não me conhece? Mas eu trabalhei para ele, por que ele não me conhece? Porque tudo que ele chamou não é sobre uma função nem um cargo, é sobre um propósito, é sobre intimidade. Quando alguém fala que não conhece na raiz da palavra, o conhecer significa ter intimidade. Nunca foi sobre um trabalho, foi sobre um propósito, nunca foi sobre um cargo, foi sobre um encargo. Você ainda vive com medo mesmo indo na igreja, mesmo conhecendo a Bíblia. Porque conhecer algo e não ter intimidade com algo é a mesma coisa de nunca ter ouvido algo. Tem gente que acha que tem intimidade comigo, mas não conhece meu coração. Quem tem intimidade comigo conhece até a batida, o jeito que eu olho para a pessoa. A intimidade é, o que é aquilo que toca o seu coração positivamente? Eu, sendo seu íntimo, é isso que eu quero. E por que vocês são medrosos? Vocês são medrosos porque vocês querem se defender de alguma coisa. Só que vocês estão defendendo de coisas que também não existem, mas não vão conseguir se defender da ira do Deus vivo no último dia. Não tem como defender disso. O que vai ter de gente que fez coisas maravilhosas para Deus e Deus vai falar exatamente essa fala, eu não te conheço. Lá em Apocalipse a gente fala que os medrosos e os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso é perigoso demais. Por que você está pronto para prosperar, mas tendo tudo para prosperar, não prospera? Medroso. Cria cenário que não existe. Fala, depois, amanhã eu vou. Por que não foi ontem? Por que já não fez?
Não, eu estou esperando um cenário ideal. Todo mundo que me pergunta a mesma coisa, a resposta é igual toda a vida, desde o dia que eu entendi. O melhor dia para começar é ontem, o segundo melhor dia é hoje. Amanhã está atrasado. Toda vez que você falar amanhã, é porque se atrasou, era para começar ontem. O melhor dia para começar não é o melhor cenário, o melhor dia. Hoje uma pessoa perguntou para mim, você acha que eu faço aqui meu lançamento? Eu espero ver como é que você faz. Eu falei, cara, não espera nada, começa para você ter dados. Quando você tem experiência, tem dados, tem o que interpretar, tem o que questionar, tem o que arrumar, tem o que testar de novo. Só que fica o dia inteiro testando. Vários de vocês, por medo, estão trabalhando num emprego de merda, não era para estar aí mais. Alguns de vocês têm medo de deixar o patrão de vocês. Por acaso Deus te deu um propósito para cuidar desse patrão? Se é cuidar do patrão, por que você não assumiu logo o comando da empresa e pôs ele para trabalhar para você? Não é o contrário? Esse medo que você tem de romper com essa empresa, é simplesmente porque você não quis aprender, teve medo de investir, teve medo de colocar energia nova na sua cabeça. Alguns de vocês, por medo de cruzar o território brasileiro, dispensaram autoridade, experiência em chegar em outras culturas e aprender coisas novas. Era para você estar anos-luz de onde você está hoje. Tem gente aqui que não saiu de uma moto até agora porque morre de medo de um carro. Tem gente que tem medo de pagar IPVA. Tem gente que tem medo de prosperar. Você tem medo de quê? Esse medo não existe. O meu grilo com essa geração, que é a geração mais medrosa da história, tendo a possibilidade de ser a melhor geração de todos os tempos. Ah, mas eu tenho medo. Se eu ouvisse cada um de vocês, deve ter umas 1.500 pessoas aqui. Se eu ouvisse cada um de vocês, o medo de vocês, eu ia levar um mês aqui. Ai, sabe o que é? Posso falar meu medo? Eu ia ficar ouvindo centenas de medos de milhares de pessoas que ia fazer com que eu perdesse pelo menos um mês da minha vida. Engraçado, eu ia perder meu tempo ouvindo medo que não existe. Vamos fazer um exercício, todo mundo aqui sendo bem honesto. Quer ser honesto com você e com o tempo e com Deus, sim ou não? Sim. Daqui 100 anos, quem vai estar vivo aqui? Alguém falou às crianças, com esse medo aí não vai não. Sendo filha sua, não vai não. Porque com esse medo de não cuida da saúde, não cuida da mente, não cresce, não faz nada, vai morrer na idade média do brasileiro, que é 74 anos de idade. Gente medrosa morre mais cedo. Tem gente que fala, não, gente medrosa vive muito mais. Gente medrosa não faz coisas para aumentar a longevidade, porque tem que investir. Gente medrosa não estuda. Gente medrosa sempre está rompendo. Essa pessoa ela cresce em graça, sabedoria e entendimento. Quem tem medo não corre risco. Aí você fala, tá, eu não quero risco mesmo não. Então você nunca vai viver o extraordinário. Não tem como viver esta bagaça chamada extraordinário. Não tem como. Se você não quer correr risco, você nunca vai mandar no seu tempo nem na sua agenda. Vai ter que correr o risco. Um dia eu corri um risco, foi muito forte para mim. Eu lembro de ganhar 80 mil reais numa consultoria, trabalhando 4 horas por semana para uma empresa. Eu chegava lá, a pessoa achava bom de eu servir ela, mas ela não queria fazer nada do que eu falava. Eu falei, perdeu o propósito. Aí naquela hora eu decido. Eu vou abrir mão desse contrato, estava chegando perto de renovar. Eu falei, não vou renovar esse contrato, porque para mim não tem propósito nenhum trabalhar para alguém que não faz o que eu estou falando. Contei para a Carol, estou te ligando para te avisar. A Carol brincando, falou assim para mim, meu bem, se esse povo mandar você dançar funk, você vai dançar. É 80 mil reais, só 4 horas por semana. Você sabe de onde você saiu. Não abre mão disso não. Carol, estou te ligando só para te avisar, não foi para te pedir. Deixa que eu resolvo isso aqui. Quem estava tentando entrar? O medo dela, meu medo, também estava com medo. Beleza, eu te dou instrução. Você não segue? Tô nem aí, mano. Faz o que você quiser, me dá os 80 contos, fico 4 horas aí, a gente abraça, canta cirandia, deu 4 horas, eu vou embora. Meu coração não é desse jeito. O dia que eu comecei a entender o que é propósito, perdeu o propósito, acabou a graça. Aí as pessoas, não, vamos renovar o contrato. Não quero. Meu cérebro entrou em pane. Larga de ser burro. É só ser, se ninguém quer fazer, é só fingir que está tudo bem. Eu não sou esse tipo de cara. Eu não quero fazer isso não. Aí eu tomei a decisão e perdi os 80 pau. E aí, Marcelo, o que você fez? Quem não tem medo, amigo, vai parar de prosperar que dia? Quem tem um Senhor, isso é real, tem uma palavra, tem um propósito, não para de conectar com o jeito, não para de estudar, não para de transbordar, vai parar de prosperar que dia? Eu lembro que eu fiquei me sentindo um idiota até arrumar outra coisa. Eu lembro quando eu tomei uma decisão que eu estava travado de medo, saí de uma companhia que eu queria ser o presidente, que é o Grupo Oi, Brasil Telecom e Oi, quase 8 anos. O dia que eu tomei a decisão, o medo invadiu o meu ser e falou assim, não joga fora, mas alguns anos você vai ser presidente dessa companhia. Você está crescendo, ninguém nunca cresceu igual você é isso. E meu coração falou, sai daí.
E aí o medo? Falei, medo, bora. Primeira vez que fui saltar de paraquedas, o medo falou, não vai que você vai morrer. Eu olhei pro medo, você quer saltar junto? Deus me livre, não quero. Então espera aqui embaixo, fica com o celular e filma, que eu tô indo. Você tem que ter medo de uma coisa. Como eu descobri que o medo é atrativo, eu fiz uma lista de coisas que eu morro de medo. Morro de medo de 1 bilhão, bati. Morro de medo de ter 2 helicópteros, tenho os 2 helicópteros. Eu morro de medo de ser presidente da república, assim, eu morro, absurdamente. Aí, agora, se você tem medo de prosperar, você vai prosperar. Você tem medo de quebrar, qual que é a novidade? Então nós podemos usar algo ao nosso favor. Engraçado que o dia que eu descobri no medo, que o medo é atrativo, eu falei brincando com quem andava comigo, em 2015. Falei, gente, eu morro de medo de ter 2 helicópteros, um parado do lado do outro, e ter 1 bilhão. Aí todo mundo riu, eu ri, eu falei, nunca vai acontecer. Aconteceu. Cuidado com o medo que você tem. O medo é metafísico. Quando você começa a dar energia para ele, ele trabalha para chegar até você. Medo de morrer, vai morrer. Medo de quebrar, vai quebrar. Medo, qualquer medo que você tem. Continue alimentando o medo que você tem, que você vai ver o tanto que vai sair caro esse negócio. Todo medo é uma fé negativa. Você usa o campo metafísico, esse negócio vem até você. Presta bem atenção que eu vou te falar. Eu vou te ajudar a desbloquear do medo. Você quer isso ou não? Então, depois que eu encontrei o Pablo Marçal, assisti a live dele, compartilha a live aí, você que está com o celular na mão assistindo no YouTube, pega seu celular, dá um like, mas faz o seguinte, escreve, coloca nos stories, vem assistir esse maluco aqui que o medo vai passar, coloca qualquer coisa lá e marca, Pablo marcar 1. Presta bem atenção. Se você entender a potência que tem no seu cérebro e o que você pode fazer com ele, você vai rir demais no dia de hoje. Mas toda vez que a gente vai pelo caminho, você vai prosperar tanto, você vai falar assim para mim, a última vez que eu senti medo almático foi naquele encontro com você, naquela virada, no ano de 2024. Mas você não tem medo? Almático nenhum. Mas eu tenho medo de morrer? Lógico, esse negócio é biológico. O que eu faço? Controlo o meu nível de ansiedade com isso. Se eu sou conhecido, famoso, política, não sei o que, PT, tarará, tem que andar com segurança, certo? Diminui essa energia, eu não preciso ficar pensando nisso. Então, eu fico alimentando isso? Não, eu fico reduzindo isso, porque é biológico. Você pegar todo o raio de todo tipo de medo, vai chegar na mesma coisa. Eu não sei se você sabe, você fica todo dia com medo de ser assaltado. Os assaltantes, eles não querem assaltar tanta gente assim. Só que você fica chamando, às vezes o cara está de boa, assim, não, vou comprar um sanduíche. E tem um campo de energia chamando e fala, mas antes eu vou pegar uma bolsa. Porque você fica alimentando esse campo. Mas a cidade é perigosa. É o seguinte, reduz os riscos desse perigo, mas usa sua mente para prosperar. Engraçado que trauma e medo, você sempre lembra dele. Se você acha um dinheiro na rua, você chama de sorte. Quando você prepara a sua mente para prosperar, você acha um dinheiro e fala assim, eu tenho certeza que amanhã eu vou achar de novo. E se eu não achar, eu vou produzir esse dinheiro. A nossa cabeça às vezes pira quando vê uma macumba na esquina. Se falar que está seu nome, então você surta. Mas se Deus falar para você que você é forte, corajoso, próspero, reinante, abençoado em todos os seus caminhos, você ainda tem dúvida. Tem lá mais de 300 vezes, seja forte e corajoso, você é fraco e medroso. Engraçado que depois de desbloquear do medo, não vai acontecer algo que você está esperando. Sabe o que você está esperando? Você está me ouvindo aqui agora pensando o seguinte, o Marçal vai falar tanta doideira aqui, eu vou desbloquear, eu vou sair daqui com coragem. Não existe coragem sem o resultado. Coragem é qualidade de quem conseguiu. E quem conta não é você, é os outros. Ninguém vai sair com coragem. Agora eu vou com coragem. Nunca vi isso. Nunca senti isso. Olha lá o Marçal com coragem. Vou contar eu no Campeonato Brasileiro de Rally. Eu acelerando, eu piloto razoavelmente bem. E eu falo, cara, eu tenho 4 filhos. Eu tenho tanta riqueza financeira. Para que eu vou correr um pouco mais nesse carro para ganhar aqui corrida? Para fazer o que com isso? Aquilo não me dá ROI. Eu desacelero e só vou curtindo. Eu uso o rally para divertir, para levar sócios, para levar amigos. Se eu fosse um pouquinho mais agressivo, talvez eu pegava o pódio. Mas por que você está falando isso? Porque eu não vivo disso. Então eu faço uma conta. Se eu não vivo disso, para que eu vou dar tudo que eu tenho nisso? Correr um risco de acertar uma árvore a 140 km por hora, num carro
com a gaiola de ferro. Engraçado, eu não fico mal porque eu resolvi isso na minha cabeça. Isso não é não tem ROI para mim. Esse negócio não é meu ganha-pão. Para que eu vou dar tudo entrando numa curva igual maluco? Saltar. Risco de ruína. Então, não é que eu tenho medo daquilo, aquilo não faz sentido, então eu não emprego toda a energia que deveria. Agora, se eu fosse um garoto, não fosse casado, não tivesse filho, e aquilo fosse a minha vida, você ia ver aonde eu ia estar. Eu ia gastar a energia daquilo, ia fazer tudo, ia passar beirando a árvore, eu ia pegar o pódio, eu ia arregaçar naquilo ali. Só que aquilo não é o que eu tenho que dar a minha vida naquilo. Engraçado é que pelo reino, naquilo que Deus me chamou, eu tenho que cuidar da minha própria vida, mesmo tendo mulher, filho e tudo. Tendo empresa, tanto faz para mim. Mas por quê? Você acredita tanto em Deus assim? Rapaz, quem acredita é você, para mim é um fato. Tem experiência real com Ele. E ter experiência real com Ele, tanto faz o que você fala de mim, isso não vai mudar nada. Agora o medo, ele mostra uma coisa sobre você: você não foi aperfeiçoado no amor. Vou repetir porque é um dispositivo e ele vale eternamente. O verdadeiro amor significa o aperfeiçoado em amor. Ele joga fora todo medo. Olha que interessante, você nunca prestou atenção nisso, talvez você nunca ouviu isso. Lançar fora é tacar para fora. O amor por si só não faz isso, o amor faz você jogar isso fora. Você pegar essa ilusão sua e focar naquilo que é real. E aí então, o grande detalhe do dia de hoje que vai rolar um desbloqueio. Se você ficar carregado de medo, você vai atrapalhar os outros, você vai atrapalhar uma geração, você não sabe a quantidade de milhares de pessoas que vão sofrer por sua causa. Eu sei que você está fazendo isso, porque o contrário que eu estou fazendo tem abençoado milhões de pessoas, e eu sei o que é eu calado, o que é eu falando, e eu sei que eu era um ex-pobre, ex-gago, ex-cheio de problema de toda a ordem, e eu sei o que aconteceu com milhões de pessoas depois que eu comecei a abrir a boca. Eu tinha medo do que os outros iam falar, sim, tinha todos os medos, esse kit aí eu também tinha, mas eu aprendi algo. Se eu amo as pessoas do jeito que Deus ama, esse negócio eu tenho que tacar isso para fora. Eu não posso deixar de fazer porque tem gente que não gosta de mim. Eu tenho que fazer para quem precisa de mim. Se você falar assim, eu só vou fazer se tiver dinheiro, então só vai funcionar se entrar o dinheiro. Ou seja, nunca faça pela grana.